Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigos! Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos mais uma vez. O programa de hoje, nós vamos trazer Deise Manzano. Olha, estamos no mês de abril de 2023 e neste mês de abril, como acontece todos os meses de abril, né? Fala-se muito no mês de Kardec, porque 18 de abril lançamento de O Livro dos Espíritos. E vamos trazer Deise Manzano. Deise Manzano, ela que está junto aqui, toda a programação, ela está na equipe do PA, do Pronto Atendimento, todas as quintas. E também toda segunda-feira, no Manhã Boa Nova. Gratidão, Deise, por estarmos juntos. Gratidão. Puxa, Damião, eu estou muito feliz em estar participando com você. Você sabe que você é um menino querido das quintas também. Eu brinco com o Damião, gente, porque de quinta-feira, antigamente, ele ia para as casas espíritas e de quinta-feira ele entrava, né? Então a gente brincava aí que ele também era da quinta-feira e ficou e a gente adora. Então, estou muito feliz em participar. Eu participo, como o Damião falou, da Rede Boa Nova de rádios, né? TV Mundo Maior, de segunda-feira, Manhã Boa Nova, que no começo era com o Cláudio Palermo e a Vanessa Cavalcante. Então, muito se fez nesse programa, né? E agora com uma versão mais enxuta. Antes era quase 2 horas, meu Deus do céu, que nervoso que deu na primeira. Na primeira tinha muita gente importante lá, e eu lá, aquela titica lá. E o Pronto Atendimento, que há 9 anos estou lá, com muito carinho. O Alexandre Anselmo me chamou, eu falei com o Jeter, né, Giacomini, e assim, foi numa quinta-feira, e ele conversou, eu conversei e tal, ele falou assim, então, quando você pode começar? Eu achei que ele estava brincando. Ele falou assim, bom, semana que vem, quinta que vem. Aí eu parei, né? Não está brincando, não. E lá se vão 9 anos, né, E Deise? lá se vão 9 anos, Damião. Nossa, que é assim a coisa mais gostosa para mim também, além do Manhã Boa Nova, claro, que foi uma surpresa grande me convidarem, né? E estou aí. De vez em quando o Damião me chama aí para fazer alguma coisa com ele, fico muito feliz. Alguma coisinha lá do Ricardo. O Ricardo também, de vez em quando, me chama para fazer algumas chamadas. Isso, a Juliana também, né? A Juju Lindeza. Trabalho. Mas agora, para quem... Trabalho. Vamos contar um pouco, antes da gente começar a falar de Kardec e tudo, eu queria que a Deise Manzano falasse de Deise Manzano. Você está falando do trabalho da rádio, mas conta um pouco de você. Quem é Deise Manzano? Fala, Deise. Ai, que lindo! Bom, sou casada, tenho 3 filhos, já não moram mais comigo. Uma é médica, tem 2 filhos, né? E com ela 2 netinhos que eu tenho, são umas lindezas da avó. Tem um outro filho do meio, que também é casado, advogado. Também tem uma filhinha de 2 anos, então sou vovó da outra netinha, 3 netos. E tem um filho que mora em Berlim, também casado. Olha só. E nessa andança aí, conheci o Centro Espírita Irmão X há muitos anos atrás. É melhor não se falar de data, mas conheci o Irmão X, estudei lá, estudei na Federação Espírita de São Paulo, dei aula na Federação Espírita de São Paulo também, mas lá no Irmão X dei aula por mais de 20 anos. Esse ano, como eu estou trabalhando somente virtualmente, né? Tô com um probleminha aí de joelho que eu vou ter que operar. Então,
esse ano não estou dando aula, que o Irmão X está, aos poucos, acabando com as aulas virtuais. Mas estou lá fazendo os meus evangelhos, quando sou solicitada virtualmente, e estou no conselho, como chama? Consultivo. Estou no conselho consultivo do Irmão X. Então, um breve resumo aí. Eu fiz aniversário agora há pouco, 69 anos, e ainda com muita disposição em estudar a doutrina, porque uma coisa é certa, nós aprendemos muito mais quando nós falamos e quando nós pesquisamos, né? E quando nós falamos, a nossa boca está mais próxima do nosso ouvido, então nós aprendemos mais. Eu fico muito feliz em participar, muitas vezes, de algum programa, algum evangelho, e porque esse ano não estou dando aula, né? Já fica aí, hein? Quem precisar de aula virtual, estou à disposição. Precisando de emprego aí, Damião. Então é isso. E vamos então falar um pouquinho, né, desse mês, né, de abril, e aí eu queria ampliar assim, né, Deise, para a gente começar. Eu vi aí, acompanhei aí mês passado, em março, nossa, assim, um monte de atividades virtuais aí, pela uso e tudo, falando muito da mulher. Então, já que vamos falar de Kardec, é o mês de Kardec, porque é o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril. Mas então, antes da gente falar de Kardec, vamos falar de Amélie, a mulher, a esposa de Kardec, dessa importância dela para a doutrina espírita. Deise Manzano. Que linda, minha ídola também no Espiritismo. Nós precisamos falar de Amélie. Eu participei a semana passada de um programa vivenciando, acho que é Vivenciando o Espiritismo, desculpa se eu errei, mas é Vivenciando. E de domingo, né? É um programa também muito gostoso, tem todos os domingos às 8 horas, e falamos sobre a mulher. E antes de começar o programa, né, eles me deram esse tema a respeito da mulher no Espiritismo, e iniciamos antes do programa, esse bate-papo aí. Antes eles falaram assim: Deise, você pesquisou, o que você gostaria de falar sobre as mulheres? Eu falei: olha, a gente pode falar de muitas mulheres, mas a primeira no Espiritismo deve ser a Amélie Boudet, porque nós espíritas não a conhecemos tão bem assim, e ela foi para a páreo, ombro a ombro com Kardec nessa missão, para Kardec, não vou dizer completar, né? Porque através das cartas de Kardec, que nós vimos aí há pouco tempo atrás, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova fez uma grande divulgação sobre as cartas de Kardec com o Paulo Henrique de Figueiredo. Então, nós tivemos essa grande divulgação, e através desta grande divulgação, e através também do livro Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, nós podemos estudar um pouco mais sobre a Amélie e simplesmente se apaixonar por ela. E venhamos e convenhamos, né? Hoje, século XXI ainda, a necessidade de nós falarmos sobre a mulher, muita gente fala assim: por que dia da mulher, né? Por que dia da consciência negra? Por que dias especiais, como teve dia 21 de março, a respeito da síndrome de Down, Dia Internacional da Síndrome de Down? São excluídos. São excluídos. Quando nós ainda festejamos os dias é porque ainda falta muito caminho a percorrermos para aquela determinada causa. Então, a causa mulher ainda tem muito caminho a andar, estamos andando ainda bem, mas precisamos ainda de muito. Então, que seja festejado o Dia da Mulher, que seja no Espiritismo, antes de se falar de Allan Kardec, que foi muito importante, falar de Amélie,
que também foi muito importante, mas o próprio Espiritismo não deu a devida importância para essa lindeza, né? Como eu chamo aí as pessoas especiais, assim como o Damião, que eu falo que ele é uma lindeza também. Bom, a Amélie, ela conheceu Kardec numa dessas festas, às vezes programado pela sociedade, porque Kardec, com 18 anos, muda para Paris, porque ele veio direto de Verdun, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? E ele muda para Paris com a mãe dele, e Kardec, assim, muito dinâmico nos seus estudos, nas suas palestras, nas suas edições de livros, né? Ele era um pedagogo bastante atuante. Ele conheceu a Amélie, que era filha de um escriturário muito bem colocado na sociedade parisiense. Mas ele com 22 anos, eles se conheceram, né? Desculpa, 22 anos eles se casaram. Ele com 20 anos conhece a Amélie e ela 9 anos mais velha que ele. Então, imaginem hoje uma pessoa assim mais velha, principalmente mulher, namorando com um jovenzinho, já naquela época pronto para casar, né? 20 anos, o homem já estava passando aí da idade para casar. E ela, 9 anos mais velha que ele. E os dois não deram importância para esses costumes de todas as épocas, né? Porque, infelizmente, até hoje nós temos certo preconceito sobre isso. Bom, casaram e viveram felizes para sempre? Vamos contar a sua história, né? A Amélie, ela foi uma guerreira, uma temerária, aí, juntamente com Kardec, quando conheceu e quando estava nessa jornada para codificar a doutrina que nós temos nas mãos hoje, que estudamos com tanto afinco, né? Então, a Amélie, no começo de casados, os dois assim, muito dinâmicos, trabalhando, a Amélie também no seu trabalho, porque como ela era uma poetisa, ela era uma professora, então os dois com os mesmos ideais fundaram escola, depois não deu certo aí por N motivos, mas acabaram perdendo essa escola, mas sempre com uma dinâmica voltada para o estudo, principalmente com as ideias revolucionárias de Amélie. Ela fundou a escola de meninas, porque as meninas, até hoje, mas é claro que muitas mudanças acontecendo, isso é inegável, mas as meninas sempre foram assim, crescer para conhecer o lar, para fazer comida, ser do lar, né, propriamente dito, estar à disposição da família, filhos, marido, mas eles não tiveram filhos, ou tiveram, né? Nós somos esses herdeiros deles, mas assim, fisicamente eles não tiveram filhos, e a dinâmica deles de trabalho era muito intensa, mas ela ficava mais no lar, é claro, ensinava tanto na parte educacional, como piano mesmo, né, nas artes, como poesia. Então, ela tinha esse trabalho que ela gostava muito. Bom, a gente sempre ouviu a respeito, né, de Kardec e de Amélie, que passaram muita dificuldade e tudo mais, mas eu vejo assim, essas dificuldades materiais que eles tiveram foram assim, para dar
a energia necessária, a força necessária para não desanimar. E a Amélie não deixou que Kardec, porque aí depois, quando conheceu a doutrina, que nós vamos já falar desse Monsieur Rivail, então, quando conheceram a doutrina, não, quando conheceram essa agitação dos espíritos, como fala sempre o nosso amigo Herculano Pires, que é meu amigo, não sei se é de vocês também. Gosto muito das citações dos livros, da tradução, enfim, de tudo que Herculano Pires fez, né? Como falou assim, Herculano Pires, era uma invasão organizada dos espíritos. Então, invadiu Estados Unidos, invadiu Europa, e Kardec, que estudava já o magnetismo há mais de 30 anos, ele, né, inclusive aí a respeito de Mesmer, que muita gente falava, né, fala até hoje. Bom, Kardec foi e conheceu todas essas comunicações e já começou a estudar a doutrina através de 50 cadernos já cadastrados numa reunião que ele foi, e entregar esses 50 cadernos, ele estudou e falou, é isso mesmo que tem que ser, a Amélie estudou e foi isso mesmo que tem que ser. E aí Kardec começou a sua peregrinação. Mas chegou uma hora que Kardec falou assim, eu não consigo mais trabalhar. Amélie arregaçou mais as suas mangas e saía a trabalho. Deu aula, dava aula de piano, dava aula de educação mesmo, educação tanto artística como literária, matemática. Era uma pedagoga, né? A gente coloca aí como pedagoga, não era, mas era uma mulher muito estudiosa e estudada. Então, ela arregaçou as mangas e os dois fizeram grandes coisas. Então, quando nós falamos de Amélie, nós lembramos assim que depois da morte de Kardec, Amélie, depois do desencarne de Kardec, Amélie desencarnou 14 anos depois, com 88 anos. E ela ficou à frente, ou não, aí nós vamos falar de Amélie somente depois do desencarne de Kardec, ela era herdeira universal. Ela fundou, juntamente com Kardec, a Sociedade Espírita Parisiense, a Livraria Espírita, enfim, todos os projetos. Ela estava muito bem, ela sabia muito bem dos projetos de Kardec. E ela, com pena de uma pessoa que pertencia, era um médium que pertencia à Sociedade Espírita Parisiense, que ela ajudara a fundar juntamente com Kardec, ela viu que Ley-Marie, que tinha uma alfaiataria, e essa alfaiataria foi à falência, ela empregou Ley-Marie. E Ley-Marie, muito educado, muito tímido, aceitou com muita reverência esse emprego para ajudar na livraria espírita, que eu não sei se vocês estão lembrados, mas Kardec desencarna quando ele estava de mudança dessa livraria espírita, onde se fazia as reuniões da Sociedade Espírita Parisiense, né? Então, ele estava, quando ele foi receber um pacote, ele cai desencarnado através de um aneurisma. E, bom, a Amélie começa a tomar a frente, porque ela, como herdeira universal de tudo que eles fizeram juntos, ela foi à frente e pede para esse Ley-Marie ajudá-la na livraria espírita. Não precisaria, gente, porque
ela teve sempre outra mulher queridíssima, Berti Froppo. E Berti Froppo sempre esteve com a Amélie, dando força, inclusive nesse passamento de Kardec. Então, Berti Froppo, ela poderia muito bem assumir isso, ou qualquer outra pessoa, Gabriel Delany, Leon Denis, mas ela coloca Ley-Marie porque ele estava falido, né? Bom, e Ley-Marie começa a primeira atitude dele. Ele muda o lugar da livraria espírita para um outro local maior, muito mais caro, pagando mais de 4.000 francos a mais de aluguel, e dá uma enrolada na nossa querida Amélie. E a Amélie não concordando, mas tudo bem, já tinha feito, já estava. Bom, foi levando. E Ley-Marie também era muito amigo do Rustang. Lembra do Rustang? Que tinha aqueles 4 evangelhos, onde dizia que Jesus tinha o corpo fluídico e tudo mais? Lembram, né? Então, bom, como eram muito amigos, ele começou a introduzir Rustang na livraria espírita, trouxe, inclusive, Helena Blavatsky, eu sempre dou uma tropeçada nesse nome, russo, né? Ela era russa, mas era uma ocultista, uma espiritualista. Inclusive, ele introduziu alguns artigos ocultistas na Revista Espírita e nos periódicos que saíam sobre essas reuniões essas que muitas vezes se trazia um expositor, como Helena Blavatsky, e eram reuniões pagas, que também a Amélie, muito brava, e assim denunciou, Berti Froppo denuncia Ley-Marie, mas não adiantou, gente. Então, a Amélie foi se retirando, entrando numa depressão normal, né? Porque tinha já perdido, entre aspas, a gente nunca deve falar isso, né? Mas só para dar continuidade, tinha aí separado momentaneamente do seu amor, e também agora de toda a herança que eles já tinham feito, né? Ela se separou e, através de uma comunicação de Kardec espiritual, Berti Froppo passa que Amélie deveria fundar um outro local. Então, ela fundou a União Espírita, fundou também o jornal O Espiritismo. Então, ela e uma parte daquela sociedade espírita que não aceitava o que Ley-Marie e Rustang também, né? Mas mais Ley-Marie à frente, estavam proporcionando a todas essas coisas que eles fundaram. Bem, Berti Froppo denuncia, mas não teve sucesso, Leon Denis, Gabriel Delany, enfim, as pessoas mais próximas que também saíram, denunciaram, mas não havia jeito. E depois, com 88 anos, Amélie desencarna e foi enterrada no mesmo cemitério que Allan Kardec está enterrado com seu dômen, né? Druida. Ela está lá do ladinho, mas é um túmulo bem discreto, onde muitos espíritas que vão visitar lá no Père Lachaise, vai visitar esse cemitério, vai visitar Kardec e muitas outras pessoas importantes que estão enterradas lá, né? Muita gente nem sabe que a Amélie, sua esposa, está do lado.
Mas foi uma saga, foi uma lindeza na vida de todos e que nós precisamos reverenciar, agradecer e divulgar. Divulgar que essa mulher, à frente de seu tempo, onde não se importava com os dizeres da sociedade, ela foi realmente muito à frente, muito além daquilo que se pensava em oferecer naquela época à sociedade, mesmo com tantas revoluções, né? Porque no século XIX houve uma revolução feminista bastante importante na Inglaterra, as sufragistas, né? Que queriam o voto feminino e outras coisas, igualdade, aquilo que nós estamos até hoje pedindo, igualdade de salário, igualdade nas funções feminina e masculina, porque principalmente o espírita sabe que uma hora encarnamos como homem, outra hora encarnamos como mulher. Então, o espírito não tem sexo. E o espírita machista, ai, 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 né, Damião? Olha, que linda a oportunidade, né, destes 166 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. Essa oportunidade, primeiro a gente fala um pouco de Amélie, e essa introdução que você fez, em algum momento já puxou algumas coisas aí, então deixa esse espaço agora para a gente poder falar um pouco, então, de Kardec, 166 anos, 18 de abril de 1857, de lançamento de O Livro dos Espíritos. Vamos falar um pouco, então, de Kardec. Vai, Deise. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa lindeza aí, né, de pessoa. Hippolyte Léon, Denisard Rivail. Ele nasce em Lyon. E muitos espíritas ainda acham que ele saiu de Lyon para estudar em Yverdon, lá na Suíça, na escola de Pestalozzi. Mas não é assim que o apito toca, como nós começamos a brincar aqui. Falando sério, mas também com uma leveza, de vez em quando nós vamos falar uma brincadeirinha ou outra, para não ficar aquela coisa repetida que dá soninho de ouvir. Então, a mãe de Kardec, ela foi uma pessoa que, assim que casou, ela foi morar numa cidade que se chamava Belém. E os pais dela moravam numa cidade um pouco mais distante, né? Então, a mãe, vamos falar assim, eu ia falar depois, mas já que estamos falando da mãe, a mãe e a avó de Kardec, mais duas mulheres importantes na vida do senhor Rivaio, ainda Rivaio, né? Foram muito importantes porque foram mulheres também à sua frente. A avó de Kardec perde muito cedo o avô, porque ele, nessas lutas aí de guerras antes da Revolução, a própria Revolução Francesa, né, que a gente escuta muito, ele desencarna degolado, porque ele era a favor dos mais pobres, aquela história lá dos jacobinos e dos girondinos, né, que na história a gente vê, ele era girondino, era a favor dos mais pobres. Bom, ele morre degolado, e a mãe à frente. E o avô era como se fosse um prefeito daquela cidade, que tem um nome bem assim. Eu fui tentar achar aqui, eu falei, será que eu consigo falar? Bom, vamos lá. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Então, era uma cidade, até hoje, muito importante, porque era
bastante extenso, as matas, até Napoleão Bonaparte já passou as férias lá, já havia passado férias, então eram férias de muitas pessoas importantes. É como se fosse, vamos supor, hoje, Campos do Jordão, né? Ah, vou passar as férias, é um lugar chique. Então, é esse lugar chique. E o avô era como se fosse um prefeito lá daquela região. Então, a avó, muito cedo, acaba desencarnando o avô, então sempre presente. A mãe de Kardec muda depois de casada e perde 2 filhos, além dos abortos naturais que ela teve. Perdeu uma menina de 2 anos, depois um filho de 6 anos, e depois que ela engravidou de Leon, né? Hipólito Leon, eles ficaram bastante assim, poxa vida, o casal, né? Porque o pai de Rivail era uma espécie de advogado que saía junto nessas lutas, que tiveram várias, né? Na França, e ele saía nesses batalhões de exército para, assim, se houvesse alguma coisa naquele período entre as pessoas desse batalhão, ele fazia, não precisava ir para a corte marcial, esperar voltar para. Ele era como se fosse um juiz e amenizava as coisas, dava pena, isso e aquilo. Então, a mãe de Hipólito ficava muito tempo sozinha. E ela mudou-se para aquela cidade que eu falei, que é o nome Bourg-en-Bresse, e fica com bastante envolvimento com a mãe, né? Mas tinha a sua casa, a mãe tinha a outra casa, e Kardec nasce realmente em Lyon, porque lá em Lyon tinha uma casa de águas minerais, onde as pessoas ficavam internadas por vários motivos, problemas de coluna, problemas assim, alguns sérios, e inclusive gestantes que antes já havia perdido bebês, né? E ela se internou 3, 4 meses antes de Kardec nascer. A gente não consegue chamar o Hipólito Leon Denis Rivail de Hipólito, né? Estamos tão acostumados com Kardec, mas é o Hipólito ainda, o bebezinho. Ele nasceu nessa casa de águas minerais em Lyon, ficou mais um tempo até ganhar, né, força para poder sair desse lugar. Então, era um lugar especial, onde, como era um lugar especial, somente pessoas de porte monetário, né, bom, podiam se internar. A gente vê por aí que Kardec ele tinha condições, a família de Kardec tinha condições de sustentar esses luxo, né? Mas não era luxo, é uma coisa que até hoje a gente vê a respeito de mamães que precisam de cuidados antes e depois do parto. Bom, então ele fica mais um tempo e sai somente dessa casa de águas minerais depois de batizado. Então ele nasce, batizam ele lá e depois voltam para Bourg-en-Bresse. Falar bem assim portuguesado, né? Bourg-en-Bresse. E, bom, ele cresce lá nessa cidade, onde o estudo é muito livre, onde o estudo é bem iluminista, né? As crianças estudam dentro e fora da escola, e existem escolas ainda aqui no Brasil que fazem isso, vão até o local, fazem excursões, e Kardec, ele tinha esse meio de estudo.
E a mãe de Kardec, aos 11 anos, o leva para Yverdon, na Suíça. E só sai de lá com 18 anos. Inclusive, a mãe foi junto, ficou com ele, não internada, né? Mas ficou lá em Yverdon. E os dois foram para a França, porque ele tinha terminado um curso bastante importante, gente, 11 anos, até os 18 anos. E era uma pessoa bastante especial, falava línguas, ajudava inclusive Pestalozzi nas suas aulas, quando necessário, né? Pestalozzi sempre com aquela cabeça muito aberta, estudou Rousseau, estudou Kant. Então, Pestalozzi, cabeça aberta totalmente, né? E é óbvio que o Hippolyte, que sai de lá, também cabeça muito aberta, vai para Paris, e estuda e trabalha numa escola de padres, né? Edita livros, um escritor, era uma pessoa renomada na sociedade espírita. A sociedade parisiense, olha só, ainda não tinha espírita, gente, apaga esse espírita. Ninguém escutou, né? Tá bom, então ninguém escutou. Mas na sociedade parisiense era uma pessoa assim que as pessoas cultas da época falavam. E foi aí, com 22 anos, que conheceu a sua princesa Amélie, que 9 anos a mais, se casaram. E quando foi? Aí o Damião já deu a brecha aí a respeito do Livro dos Espíritos, né, Damião? Bom, quando foi em 1854 a 1856, Kardec começou um estudo sistemático dessas revelações espíritas, revelações dos espíritos. Nós sabemos que em 1848, lá nos Estados Unidos, na cidade de Wadesville, é um subdistrito de Nova York, né? Uma família com 2 meninas também. Olha, as mulheres, se nós formos pensar, as mulheres nessa revolução espírita tiveram um papel extremamente importante. E quando nós falamos de espiritismo, nós não falamos tanto de mulheres. E nós precisamos começar assim, né? Então, 2 meninas que ouviam batida na sua casa, essa casa que depois foi visto que realmente morreu lá um caixeiro viajante e encontraram o corpo dele bem mais tarde, né? Depois que elas haviam mudado. Porque assustava e todo mundo, a vizinhança começou a ir lá para ver essas batidas e elas começaram a se comunicar. E essa história de espíritos se comunicando através de batidas, através de mesas, na sociedade parisiense, começou também uma brincadeira. Gente, vamos lá, aqui. Quem é que já fez brincadeira do copo na escola? Olha que tem muita gente que já fez isso, hein? E ainda faz brincadeira do copo. Muitas pessoas ainda fazem para saber nome de namorado, nome de namorada. Gente, quais são os espíritos que fazem essa brincadeira? Espíritos brincalhões, zombeteiros, etc. Bom, Kardec, ele começa, então, um estudo sistemático, porque quando ele começou a entender que aquilo lá realmente eram inteligências, porque a mesa não podia falar. Então, quem é que está falando? E ele frequentou reuniões, e através da primeira reunião aí,
que ele ficou assim, realmente é isso, foi revelado assim a missão dele a respeito de tudo o que ele fez até agora, e falou que o nome dele em druida foi Zéfiro, né? Um grande amigo dele no tempo dos druidas era Kardec. Ele falou: olha, vou assumir Allan Kardec. Era Allan Kardec, né? Era o nome dele. E ele assumiu esse nome que nós conhecemos e nós não conseguimos falar direito o nome dele, né? Sempre chamamos de Kardec, mesmo antes de ser. Bom, ele conheceu, ele viu, ele pesquisou, inclusive era um grande pesquisador sobre o magnetismo. Kardec estudou mais de 30 anos o magnetismo, então era um conhecedor profundo de Mesmer. E fundou a Sociedade Espírita Parisiense e Revista Espírita, e a pedra basilar, né, de todo o estudo, que é agora, em abril, que comemoramos o Livro dos Espíritos. Fez grandes revoluções, fez grandes amigos e grandes inimigos, porque trouxe uma doutrina autônoma, onde somente um dogma tem na doutrina dos espíritos. É o dogma da reencarnação. Podemos encontrar isso na pergunta 171 do Livro dos Espíritos. Se nós não acreditarmos na reencarnação, não adianta nem estudar. Primeiro, acredita na reencarnação? Então vamos lá, começamos a estudar o Espiritismo. Então, Kardec, com toda essa vivência espiritual que ele tinha trazido na alma, e o conhecimento da vida presente dele, ele e Amélie trouxeram para nós o estudo, que é o que sempre ele pediu para nós fazermos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, eu convido a todos que estão aqui e escutaram essa preleção, que muita coisa mais se tem a falar desse querido Kardec, querida Amélie, que construíram durante 14 anos, Kardec, 14 anos de foco para que toda essa doutrina fosse a luz do nosso caminhar e que possamos realmente caminhar de acordo com a doutrina dos espíritos. Existem muitos livros excelentes para nós estudarmos também. Leon Denis, né? Gabriel Delany. Existem livros maravilhosos, mas a nossa base é Kardec. Podemos estudar e ler qualquer coisa, mas filtrarmos. E para nós filtrarmos, nós precisamos daquele filtro mesmo potente que só a doutrina dos espíritos vai nos dar nessa encarnação. Damião, sabe como é que eu brinco com os alunos? Eu falo assim, gente, olha, nós vamos estudar a doutrina dos espíritos esse ano, o ano que vem, até a gente desencarnar, tá bom? E muito provavelmente nas próximas encarnações. Sim, Então simples é assim. isso. Simples assim. Desde que Então é isso, querido. Obrigado, Damião. Obrigada de coração essa oportunidade de falar desses dois queridos da minha alma. Nossa, que lindo, né? Falar de Amélie, falar de Kardec, 166 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos com Deise Manzano. Deise, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, viu, mais uma vez. Um beijo nesse coraçãozinho aí, um beijo a todos que estão nos escutando, que vão replicar isso, eu espero que replique, porque nós espíritas precisamos saber essas histórias, gente. Então, compartilha aí que a gente vai gostar, coloca o dedão aí, coloca o dedão para cima aí para a gente, vamos compartilhando, vamos estudando a doutrina e cada vez mais
fincando os pés aí, sabendo que esse é nosso princípio, né? É o estudo da doutrina para poder evoluir. Olha só que gostoso. Um beijo no coração de todos. Essa Deise Manzano falando de Amélie, falando de Kardec, 166 anos de O Livro dos Espíritos. Gratidão, Deise, gratidão a você que nos acompanhou. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.